Fala galera, eu sou o Geilson do canal GS Bola 611 e neste domingão, dia 5/1/2025, vamos estar deixando a nossa grade de análise. Domingão com a grade bastante interessante. Também no final do vídeo vamos estar deixando um bilhete pronto. Se fizer sentido para você, vá lá e faça a sua fé. Também deixe o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. A nossa primeira análise hoje é num jogo da Itália, né? Jogo do campeonato italiano. Jogo entre Monza e a Cagliari. Um jogo bastante interessante. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, apenas 2 deles tivemos mais de 1,5 gol na partida. O Monza jogando em casa é um time bastante marcador de gol, né? Vem marcando seus gols, porém vem numa fase ruim, um empate e 5 derrotas. Porém, quando olhamos para o cenário gol, 3 das últimas 5 partidas bateram over mais de 1,5 gol na partida. A Cagliari jogando fora de casa é um time bastante interessante no cenário gol. Nas últimas 5 partidas fora de casa, 4 bateram mais de 1,5 gol na partida. Vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gol na partida, com a odds de 1,30, 1,33 pode ser interessante para o ao vivo. Outra entrada bastante interessante pode ser Monza meio gol na partida, pode ser uma entrada bastante interessante. Outra entrada bastante interessante pode ser na questão de escanteio, mais de 4,5 escanteio na partida. Então vamos lá para a nossa próxima análise. O jogo do AG contra o Brest, campeonato francês. Nas últimas 5 partidas entre essas duas equipes, 3 deles bateram mais de 1,5 gol na partida. O AG jogando em casa é um time que também marca seus golzinhos. Nas últimas 5 partidas jogando em casa, nas 5 das 5 bateram mais de 1,5 gol. O Brest jogando fora de casa é um time que também faz gol e toma muitos gols. Nas últimas 5 partidas fora de casa, 4 bateram mais de 1,5 gol na partida. Vemos assim um forte cenário para termos pelo menos 1 gol na partida, com a odds de 1,9. Pode ser interessante para uma duplinha, correndo um pouco mais de risco, mais de 1,5 gol na partida. Pode ser interessante para o ao vivo. Outra entrada bastante interessante é ambas marcam ou mais de 2,5. Vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo do Lens contra o Toulouse. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 3 deles bateram mais de 1,5 gol na partida. Vemos assim um forte cenário para termos pelo menos um jogo interessante. O Lens jogando em casa é um time bastante competitivo. Nas últimas 5 das 5 bateram mais de 1,5 jogando em casa. O Toulouse fora de casa é um time também que nas 5 partidas jogando fora de casa, 4 bateram mais de 1,5 gol. Vemos assim um forte cenário para termos 1,5 gol na partida, com a odds de 1,20 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante é ambas marcam ou mais de 2,5. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo entre o Fulham contra o Ipswich. Pode ser um jogo interessante. Vamos lá para os confrontos dessas duas equipes. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, nas 5 das 5 tivemos 4 bateram mais de 1,5 gol na partida.
O Fulham jogando em casa é um time bastante competitivo. É um time que nas 4 partidas jogando em casa, nas últimas 5, 4 bateram mais de 1,5. O Ipswich fora de casa é um time competitivo, também marca gols. Bem limitado, mas quando olhamos para o cenário gol, é interessante. 3 das últimas 5 partidas fora de casa bateu mais de 1,5 na partida. Vemos assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 na partida. Com a odds de 1,20, de 2, 1,24 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante pode ser ambas marcam ou mais de 2,5. Entrada também bastante interessante pode ser nos cartões, mais de 1,5 cartão no jogo. Pode ser uma entrada bastante interessante. Para quem gosta da famosa aposta seca, né? Cartões pode ser interessante. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo do Lecce contra o Genova, campeonato italiano, Série A. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 4 dos 5 bateram mais de 1,5. O Lecce jogando em casa é um time bastante interessante. 4 das 5 em casa bateu mais de 1,5. O Genova fora de casa é um time que também marca seus golzinhos, só que na questão mais reservada. 3 das 5 jogando fora de casa bateram mais de 1,5 gol na partida. Uma entrada interessante pode ser a questão de gol. Pelo menos um gol na partida, com a odds de 1,10, 1,11, pode ser interessante. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5. Outra entrada interessante pode ser na questão de handicap asiático, Lecce mais 2 pode ser interessante. Vamos lá para a nossa próxima análise. O jogo pela Supercopa, PSG e Mônaco. Jogo bastante interessante. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 dos 5 bateram mais de 1,5 na partida. PSG jogando em casa. Nos últimos 5 jogos em casa, 4 bateram mais de 1,5 na partida. O Mônaco fora de casa, apenas 4 das 5 bateram mais de 1,5 na partida. Vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 nesse jogo, com a odds de 1,17, 1,20 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante, PSG mais de 1,5 na partida, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5. Vamos lá para a nossa próxima análise. A nossa próxima análise é o jogo do Liverpool contra o Manchester United. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 das 5 tivemos mais de 1,5 gol na partida. O Liverpool jogando em casa, nos últimos 5 jogos, 5 dos 5 tivemos mais de 1,5 gol na partida. O Manchester United fora de casa, 5 das 5 tivemos mais de 1,5 gol na partida. Uma entrada bastante interessante pode ser no cenário gols. Mais de 1,5 gol
na partida. Pode ser bastante interessante para o pré-live. A odds de 1,13 pode ser bastante interessante. Outra entrada interessante, Liverpool, mais de 1,5 gol na partida. Outra entrada que pode ser interessante, mais de 2,5 gol na partida. Ambas marcam ou mais de 2,5. Pode ser uma entrada bastante interessante. Vamos lá para a nossa próxima análise de hoje. É o jogo da Torino contra o Parmas. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 3 dos 5 bateram mais de 1,5 gol na partida. A Torino, jogando em casa, é um time bastante competitivo. Nas últimas 5 partidas, apenas 2 das 5 bateram mais de 1,5 gol na partida. O Parma, fora de casa, é interessante no cenário gols. 5 das 5 tivemos mais de 1,5 gol no jogo. Uma entrada bastante interessante. Pode ser máximo 1,5 gol na partida, com a odds de 1,20, 1,30. Pode ser interessante para o vivo. Outra entrada bastante interessante pode ser Parmas, pelo menos um golzinho na partida, correndo um pouco mais de risco. Ambas marcam ou mais de 2,5. Vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo bastante interessante. A nossa próxima análise é o jogo da Lazio, né? Jogo da Lazio e AS Roma. Confronto entre AS Roma e Lazio nos últimos 5 confrontos. Entre essas duas equipes, tivemos nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, tivemos das 5, menos de 1,5 gol na partida. Um jogo bastante perigoso quando olhamos para o cenário gol. AS Roma em casa vem num cenário interessante. 5 das 5 tivemos mais de 1,5 gol no jogo. A Lazio fora de casa, 5 das 5 tivemos mais de 1,5 gol na partida. Então, sem muita enrolação, é jogo para termos pelo menos 1,5 gol na partida, com a odds de 1,30, 1,34 no ao vivo, 10, 15 minutos. Pode ser interessante, essa odd pode subir para 1,40, 1,50. Pode ser uma entrada simples no ao vivo. Outra entrada bastante interessante é ambas marcam ou mais de 2,5. Vejo um forte cenário para ter uma ambas nesse jogo. Então é isso. Essas foram as nossas análises de hoje. Deixe o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. No finalzinho do vídeo também tem um bilhetinho pronto para quem gosta de fazer aquela apostazinha. Faz sentido para você? Então vai lá e faça a sua fé. Então é isso, galera. Fechou, valeu e até a próxima.